Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Palestras que tenho assistido enfatizam a gravidade dos processos de obsessão a que as criaturas humanas estão expostas, causando muitas vezes crimes passionais, como homicídio ou mesmo o suicídio. O Espiritismo é revelador quando apresenta o problema no Livro dos Médiuns. É tão grave e determinante assim? Comecemos dizendo que, naturalmente, a resposta à questão 459 de O Livro dos Espíritos, afirmando que os espíritos desencarnados influenciam em vossos pensamentos e atos, muito mais que imaginais, e invariavelmente são eles que vos conduzem, abriu caminho para diversas reflexões e deduções de Allan Kardec. Posteriormente foram referendadas pela equipe espiritual que o assessorava ou confirmadas pelos inúmeros relatos a ele enviados por leitores e correspondentes de várias partes da Europa e norte da África. Tal revelação possibilita a compreensão de muitos fatos observados ao longo da história da humanidade. Em 1969, o erudito espírita Wallace Leal Rodrigues assinou o prefácio da obra por ele traduzida do original organizado pela União Espírita da Bélgica, intitulada A Obsessão, segundo consta na folha de rosto impressa em francês com a aprovação do próprio espírito de Allan Kardec, em comunicação datada de 6 de setembro de 1950. O livro consiste numa compilação de artigos publicados ao longo de vários anos nos números da Revista Espírita, abordando vários aspectos do fenômeno a que todos estamos expostos. Compulsando-lhes as páginas, recolhemos alguns dados interessantes que produziremos a seguir para a ampliação do nosso entendimento do problema. O homem que vive em meio ao mundo invisível está incessantemente submetido às suas influências do mesmo modo que as da atmosfera que respira. Segundo, essas influências se traduzem por efeitos morais e fisiológicos dos quais não se dá conta e que, frequentemente, atribui a causas inteiramente contrárias. Essas influências diferem, naturalmente, segundo as boas ou más qualidades do espírito. Se ele for bom e benevolente, a influência será agradável e salutar. Como as carícias de uma terna mãe que toma o filho nos braços. Se for mau e perverso, será dura, penosa, de-ânsia e por vezes perversa. Não abraça, constringe. Vivemos num oceano fluídico, incessantemente abraços com correntes contrárias, que atraímos ou repelimos, e às quais nos abandonamos, conforme nossas qualidades pessoais. Mas em cujo meio o homem sempre conserva o seu livre-arbítrio, atributo essencial de sua natureza, em virtude do qual pode sempre escolher o caminho. Isso é inteiramente independente, número 5, da faculdade mediúnica, tal qual é vulgarmente compreendida. Sexto, estando a ação do mundo invisível na ordem das coisas naturais, ela se exerce sobre o homem, abstração feita de qualquer conhecimento espírita. Estamos a ela submetidos, como ou estamos à ação da eletricidade atmosférica, mesmo sem saber física, como ficamos doentes sem conhecer medicina. 7. Assim como a física nos ensina a causa de certos fenômenos e a medicina a de certas doenças, o estudo da ciência espírita nos ensina a dos fenômenos devido às influências ocultas do mundo invisível e nos explica o que, sem isso, parecerá inexplicável. Oitavo, a ação dos maus espíritos sobre as criaturas que influenciam apresenta nuances de intensidade e duração extremamente variadas, conforme o grau de malignidade e perversidade do espírito e também de acordo com o estado moral da pessoa que lhe dá acesso mais ou menos fácil. Por vezes, tal ação é temporária e acidental, mais maliciosa e desagradável que perigosa.
Número 9. A mediunidade é um meio direto de observação. O médium, permita-nos a comparação, é o instrumento de laboratório pelo qual a ação do mundo invisível se traduz de maneira patente. E pela facilidade oferecida de repetição das experiências, permite-nos estudar o modo e as nuances desta ação. Desses estudos e observações nasceu a ciência espírita. 10º, todo indivíduo que desta ou daquela maneira sofre a influência dos espíritos é, por isto mesmo, médium. Por isso, pode dizer-se que todo mundo é médium. Mas é pela mediunidade efetiva, consciência e facultativa que se chegou a constatar a existência do mundo invisível, pela diversidade das manifestações obtidas ou provocadas, que foi possível esclarecer a qualidade dos seres que o compõem e o papel que representam na natureza. Segundo Allan Kardec, o médium fez pelo mundo invisível o mesmo que o microscópio pelo mundo dos infinitamente pequenos. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.